Olá, estudantes do sexto ano. Neste vídeo vamos falar sobre os continentes, divisão política, características gerais, exemplos de países que fazem parte de cada continente. Quando a gente pega o planisfério, que é o mapa do mundo inteiro, nós encontramos algumas divisões estabelecidas nesses mapas referentes à realidade. E que divisões são essas? Colocamos então algumas palavrinhas para a gente relembrar essas divisões. Continentes, oceanos, mares, ilhas, vocês conhecem alguns deles? Vocês sabem as características dessas partes? Então, quando nós pegamos o mapa do mundo, nós observamos essas divisões. Aqui as partes com água em azul no nosso mapa, nós temos os oceanos e os mares. E as porções de terras, que são chamadas de terras emersas, são formadas por continentes ou ilhas. Qual é a diferença do continente e da ilha? É o tamanho. Então, as porções maiores são os continentes. As porçõezinhas menores são as ilhas. Mas tudo isso, toda essa parte de continentes e ilhas, fazem parte, são o conjunto do que nós chamamos de terras emersas. Por que usamos esse termo terras emersas? Porque são terras que estão acima do nível do mar ou oceano, acima das águas do mar ou oceano. E aí nós temos a divisão dos continentes em 6, né? São 6 continentes que existem: América, África, Europa, Ásia, Oceania, Antártida ou Antártica, certo? Então essa é a divisão dos continentes. Alguns deles são formados por conjuntos maiores de ilhas, outros são formados por grandes porções de terras ali. Nós fazemos parte do continente americano. A América é dividida em partes, a Europa é dividida, então cada continente tem divisões, mas o nome geral de cada um deles é esse que nós estamos vendo aqui. E aí, conhecendo um pouquinho das características da divisão política. O que é a divisão política dos continentes? É a divisão em países. Foram estabelecidas essas divisões a partir de tratados, de combinados, de acordos feitos entre as pessoas, né? Não é uma divisão natural. Então, aqui nós temos o continente africano e entre os países que fazem parte, nós vamos ter África do Sul, Namíbia, o Quênia, Sudão, Egito, são alguns exemplos de países que compõem a África. Quando falamos África, muitas vezes as pessoas acham que é um único país, mas na verdade é um continente e tem muitos países, são 54 países. Aí nós temos a América, que é o continente do qual nós fazemos parte, exemplos de países: Canadá, Estados Unidos, Brasil, Argentina, República Dominicana, Haiti, são países do continente americano, que fazem parte da América, considerando essa divisão política que nós temos ali. A Antártida, que é o continente gelado. Na Antártida não tem população fixa, existem estações de pesquisa e os pesquisadores vão para lá desenvolver estudos, mas não tem pessoas morando lá por causa das condições de frio extremo. Mas é um continente imenso também, certo? Aí nós temos a Ásia, que é o maior em área, em tamanho, também em concentração de população. Nós vamos ter os países mais populosos do mundo ali, que são a China e a Índia, que pertencem pro continente asiático, e o maior país em extensão territorial, em tamanho, que é a Rússia, também está na Ásia. Além disso, nós temos a parte do Oriente Médio, que historicamente e economicamente, por causa da exploração do petróleo, tem uma importância ali significativa. O Japão também faz parte do continente asiático. E a Europa? A Europa é um continente que não é muito grande, mas tem muitos países, e a maioria dos países com um elevado desenvolvimento humano. Então, a população tem uma qualidade de vida maior na grande maioria dos países europeus, como a França, a Alemanha, a Itália, entre outros exemplos. E para completar ali, nós temos a Oceania, que é formada por uma porção maior que a Austrália e por vários conjuntos de ilhas, que são chamados de Melanésia, Polinésia e Micronésia. Então, a maioria dos países da Oceania são ilhas. Então, nesse vídeo nós falamos sobre
os continentes, características gerais, divisão política. Espero que vocês tenham gostado. Até breve.